Olá pessoas da internet, como é que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e episódio do podcast aqui do canal, onde eu leio histórias ao redor da internet para te entreter e também a mim mesma, e é uma honra tê-lo aqui. Bem, o tema de hoje é o clássico do Reddit, que é Eu Sou o Babaca, e cabe a nós decidirmos se os ops das histórias de hoje foram os babacas na situação ou não. E por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, no final eu vou estar dando minhas pequenas opiniões e conselhos, comentários, e eu gostaria que vocês também fizessem a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Então, pegue sua bebida, seu refresco, lanche ou almoço, comida, fique confortável e vamos para a nossa primeira história de hoje. Eu sou babaca por dizer aos meus convidados que é melhor eles não virem ao meu casamento depois de terem reclamado demais. Vamos nos casar em menos de 2 meses. O prazo para confirmação de presença foi há 1 mês e todos responderam, exceto um casal. Tivemos que insistir muito para conseguir qualquer resposta deles. Ontem nos enviaram uma mensagem dizendo que estavam livres para vir, mas junto com a resposta, enviaram uma longa mensagem explicando o quão trabalhoso e caso seria comparecer ao nosso casamento, o quão cansativo seria o fim de semana para eles e como provavelmente se recolheriam ao quarto do hotel durante a maior parte do dia, permanecendo para a cerimônia e parte do jantar, mas retornando ao quarto para o restante das festividades. Ficamos surpresos, pois estamos pagando por tudo: comida, bebidas, estacionamento e também pela hospedagem de todos em um hotel bom à beira do lago. A maior despesa deles seria a gasolina para a viagem de 4 horas até o casamento e de volta. Eles têm carro. Eles também reclamaram dos trajes. Nós temos gala. Mas ambos já possuem roupas adequadas, então não precisariam comprar novas. Mesmo assim, reclamaram disso também. Lemos a mensagem e basicamente dissemos a eles que, se vir seria muito cansativo, era melhor não virem. Dissemos que não guardaríamos rancor se alguém não pudesse comparecer ou não se sentisse bem, mas basicamente os desconvidamos. Eu sei que não faz muita diferença no orçamento geral, mas cada convidado nos custa cerca de $600 e que eu não queria gastar $1.200 com pessoas que nem sequer querem estar lá. Agora eles estão zangados conosco e se recusam a falar conosco. E ficamos pensando que talvez tenhamos sido um pouco duros. Será que fomos os babacas? Agora indo para a minha opinião que eu escrevi aqui. Não, o op não é o babaca. O casal é bastante folgado e a quantidade de gasolina que eles vão gastar para ir ao casamento do op e depois voltar para casa não se compara nem de longe à quantidade de dinheiro que o op e a sua noiva estão pagando para pagar o casamento e os convidados. Tipo, quem eles pensam que são? Eles são muito intitulados. Mas não, o op não é o babaca. Resumindo, o op tem todo o direito de dizer isso, e se eles não quiserem ir ao casamento, o problema é deles, já que o op e a noiva estão pagando por muitas coisas, e pagar pela gasolina deles seria algo demais. Então, basicamente, o casal é o babaca da história e não o op. Bem, essa foi a minha opinião e agora vamos para os comentários principais do post. Comentário número 1. Não é babaca. Pelo que entendi, eles estavam tentando te enganar para que você pagasse a gasolina deles ou algo assim. E agora estão bravos porque não deu certo. Comentário número 2 diz: você não é o babaca. Seu casamento deveria ser um momento de celebração. Você já tem coisas demais para fazer sem precisar desperdiçar energia mental com pessoas que se acham no direito de reclamar e choramingar por coisas insignificantes. Vá ou não vá, tira um cochilo no quarto, tanto faz. Não é obrigação do casal feliz te dar a sua aprovação. E o op respondeu: sabe o que é engraçado? Incluímos uma pausa de 2 horas para cochilo entre a cerimônia do meio-dia e o início do jantar. A hora da soneca virou até um item oficial da nossa programação. Este terceiro comentário diz aqui: você não é o babaca. Temos um casal prestes a celebrar o dia mais importante de suas vidas. E, por outro lado, pessoas que já reclamam disso antecipadamente. Não faz o menor sentido para mim que façam isso. Se forem idosos, tipo, acima dos 75 anos, então o fato de talvez precisarem descansar mais do que outros convidados seria compreensível.
Mas por que enviar um aviso choramingando sobre isso com antecedência? Se forem jovens ou de meia idade, então estão sendo apenas uns mimados reclamões. Iope respondeu: ambos estão na faixa dos 30 anos. Infelizmente, todos os nossos avós já faleceram, então as pessoas mais velhas estão na faixa dos 60 anos. E este último comentário diz aqui não é um babaca. É um convite, não uma intimidação. Se eles querem reclamar, é melhor ficarem em casa. Aliás, seus planos de casamentos parecem incríveis. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro post, mas o que vocês acharam? O Op foi ou não foi o babaca? O que vocês fariam na situação dele ou quais dicas e conselhos vocês dariam para ele e a noiva? Deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Mais uma vez, pausa para o suco e dessa vez eu estou bebendo mais uma vez suco de manga natural e está uma delícia. E dessa vez eu não passei tanta maquiagem assim, mas para dar um realce bonito no vídeo. Agora indo para a nossa segunda história. Eu sou babaca por dizer ao meu irmão que ele não deveria ter tido 5 filhos se queria viajar tanto quanto a minha família. Eu, 35M, sou casado com 35F e temos 2 filhos, 7F e 3M. Meu irmão, 37M, é casado, 37F, e eles têm 5 filhos, 10M, 8F, 6M, 4F e 1F. Tanto eu quanto meu irmão temos uma renda alta, ganhamos quantias semelhantes anualmente. Portanto, não há uma grande disparidade financeira entre nós. Minha esposa e eu tínhamos condições de criar uma família grande, mas decidimos parar de ter filhos depois do nascimento do nosso segundo. Sabemos que, mentalmente, só conseguiríamos criar 2 seres humanos, e queremos dar aos nossos 2 filhos a melhor vida possível. Moramos na Inglaterra, em uma casa confortável de 3 quartos. E temos um carro padrão de 5 lugares. Mas, com o dinheiro que ganho, adoro viajar com minha família. Conseguimos viajar várias vezes por ano. Aproveitando as férias escolares ou feriados prolongados. Como sou autônomo, posso tirar bastante tempo de folga, desde que planeje minhas finanças corretamente. Meu irmão e a esposa dele decidiram ter 5 filhos, o que é ótimo. Eles têm condições de criar 5 filhos confortavelmente e não passam por dificuldades financeiras como família. Conseguem até viajar uma vez por ano, o que já é um privilégio. Mas meu irmão fica com menos dinheiro no fim do mês, porque sustentar uma família de 7 pessoas é naturalmente mais caro do que sustentar uma família de 4. Isso significa que ele não tem tanto dinheiro para viajar tanto quanto a minha família. E eu também acho que ele não tem a energia mental necessária para levar 5 crianças em viagens com tanta frequência. Enquanto eu e minha esposa geralmente achamos viajar com apenas 2 crianças bastante tranquilo, principalmente agora que o caçula tem 3 anos, porque somos 2 adultos e 2 crianças. Não estamos em desvantagem numérica. Além disso, somos uma família de 4 pessoas. Minha esposa e eu conseguimos encontrar pacotes de férias e reservar viagens a preços muito mais acessíveis. Já meu irmão teria que pagar uma fortuna por uma única viagem para 7 pessoas. Hoje, acabei não trabalhando porque minha esposa teve que ir correndo para a casa dos pais dela de última hora e não pôde levar nosso filho de 3 anos, já que minha filha de 7 anos estava na escola. Então, levei meu filho para a casa do meu irmão para que ele pudesse brincar com os primos. Enquanto estava lá, precisei checar rapidamente um e-mail sobre uma viagem de esqui que acabei de reservar para fevereiro. Meu irmão perguntou sobre o que era o e-mail e contei a ele sobre a viagem. Ele então debochou e começou a reclamar de como sou sortudo, que gostaria de poder viajar tanto quanto nós e que eu realmente não valorizo minha sorte. Aliás, eu e ele ganhamos praticamente o mesmo salário por ano. Foi aí que eu, com a maior cara de pau, dei de ombros e disse: não sou mais sortudo que você financeiramente, só não tive 5 filhos. Se você queria viajar mais, não deveria ter tido 5 filhos. Ele riu. Aliás, eu disse isso depois de um discurso de 5 minutos sobre por que eu aparentemente sou muito mais sortudo do que ele. Fiquei um pouco irritado no final do discurso, mas meu filho e eu saímos de casa há 1 hora para buscar minha filha na escola. E foi quando recebi uma mensagem do meu irmão, e ele disse o que eu disse foi completamente desnecessário. Então,
Eu fui o babaca? Edith, devo acrescentar que ambos somos britânicos e eu disse, você não deveria ter tido 5 filhos, em um tom de brincadeira. O humor britânico é um nível diferente de brincadeira. Ele já me disse coisas como, bem, você não deveria ter tido 2 filhos, ou é o que acontece quando se tem 2 filhos, quando reclamei da minha criação. É a nossa brincadeira. Nunca me senti ofendido quando ele disse coisas assim. Então, na hora, não me pareceu grande coisa, porque a gente brinca com essas coisas o tempo todo. Agora, lendo a minha opinião. Sinceramente, o Op não foi o babaca. E, se eles costumam brincar desse jeito na maior parte do tempo, dizendo várias coisas sarcásticas um para o outro, então isso era algo bem comum entre eles. Eu não acho que o irmão do Op tenha inveja dele por ter tido apenas 2 filhos. Eu não vejo isso. Eu acho que ele só está cansado de cuidar 5 crianças. Mas é bom ver que os 2 irmãos têm uma ótima condição financeira e uma vida confortável para criar uma família grande. Deve ser muito cansativo de criar 5 filhos, mas no final das contas, foi a escolha do irmão querer ter uma família grande. No começo, na criação dos filhos, é algo bastante difícil, mas depois que eles crescerem e passarem da adolescência, acho que no futuro todos terão um bom relacionamento. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, imaginem só, os 2 irmãos, já mais velhos, com os netos, claro, se os filhos decidirem ter filhos, conversando e dizendo coisas como ah, mas para você foi fácil porque você teve 2 filhos enquanto eu tive 5. Quer dizer, ele praticamente é um guerreiro por criar 5 filhos, especialmente nos dias de hoje, junto com a esposa. Então, praticamente resumindo, o Op não foi babaca e tudo isso foi apenas um mal-entendido entre os 2 irmãos. Bem, pessoal, essas foram as minhas opiniões e agora vamos ler os comentários principais do post. Comentário número 1 diz, não é babaca. E por que as pessoas acham que não ter tantos filhos é sorte? É só uma questão de escolha e dedicação. Este segundo comentário diz aqui, não é o babaca. Ter filhos é uma escolha. Ser capaz de oferecer um bom padrão de vida para 5 filhos, além de férias anuais, é um bom padrão de vida. Um equilíbrio entre estilo de vida e número de filhos não é segredo. Você disse que tem rendas muito semelhantes, então é muito evidente como essas diferentes escolhas de estilo de vida se equilibram. Se você tivesse esfregado isso na cara dele, aí sim você seguia o babaca. Mas parece que ele está com um pouco de inveja e gostaria de ter a família do tamanho dele e a sua renda disponível. Eu não acho que tenha sido irracional apontar que ele escolheu o caminho dele e você escolheu o seu. E essa disparidade é uma consequência natural de 2 prioridades diferentes. E o Op respondeu sim, ele ainda leva uma vida ótima. Sua família não passa por dificuldades. Tem uma casa boa e viaja nas férias uma vez por ano. Mas, mesmo assim, o estilo de vida deles ainda é privilegiado em comparação com o de muita gente. Este terceiro comentário diz aqui, se você quer ter menos filhos para sustentar, isso se chama controle de natalidade e não sorte. Seu irmão é um idiota, que parece estar um pouco ressentido por não ter feito vasectomia agora que precisa sustentar todos os filhos que teve. E este último comentário diz aqui, não é babaca. Só o fato de ter um terceiro filho já torna as viagens muito mais inconvenientes, pois quase tudo é mais adequado para uma família de 4 pessoas. E o Op respondeu, essa foi uma das principais razões pelas quais eu e minha esposa decidimos que queríamos apenas 2 filhos. Valorizamos muito as viagens para pararmos de viajar. Agora compartilhamos nossas aventuras com os nossos 2 filhos. E isso é uma benção. Mas com 2 filhos conseguimos organizar as férias com muita mais facilidade. As viagens são muito mais divertidas agora que meu filho tem 3 anos e minha filha tem 7. Mesmo ter mais um filho tornaria as viagens muito mais difíceis para mim e minha esposa. Bem, pessoal, essa foi a nossa segunda história. E pra vocês, o Op foi ou não foi o babaca? Mais uma vez, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para o nosso terceiro post. Eu sou babaca por reservar nossa própria hospedagem de última hora, em vez de ficar em um Airbnb com o resto da minha família. Minha família vai a um casamento neste fim de semana em uma pequena cidade litorânea. Meses atrás, começamos a procurar casas onde todos nós pudéssemos ficar juntos. O objetivo
era ficar perto do local do casamento e da praia, pois é o principal motivo de passarmos o fim de semana lá. Não foi fácil encontrar uma casa para alugar na cidade que acomodasse todos. Minha mãe, porém, queria muito cuidar disso, apesar das dificuldades. Para contextualizar, meu marido e eu temos um filho de 1 ano, então viajar é bem diferente para todos nós. Embora sejamos flexíveis e tranquilos, estamos limitados pelos cochilos e pela hora de dormir dele. Sem realmente discutir com nenhum de nós, minha mãe reservou uma cabana rústica na floresta, a cerca de 30 minutos do local do casamento e da praia. Ela não nos enviou o anúncio antes e nem perguntou nossa opinião. Ela simplesmente reservou. A minha mãe tem um hábito de reservar coisas por impulso, sem fazer a devida pesquisa. Hoje, ao analisar o anúncio com mais atenção, percebi que não parece ser uma boa opção para nós. Há apenas 3 quartos, enquanto serão 3 casais e um bebê. O quarto no porão, o único que parece ter espaço para o berço portátil, tem uma porta de correr que dá para o exterior e parece ter acabamento inacabado, com isolamento exposto ao redor da parede. O quarto no andar de cima não parece ter porta e é muito pequeno. O escritório no andar de cima, que minha mãe sugeriu que meu filho pudesse dormir, na verdade não é o quarto. É o mezanino aberto no topo da escada com uma escrivaninha. Ela também me disse que havia uma sala de jogos onde meu filho poderia dormir, mas não há. Há apenas alguns jogos de tabuleiro em um dos quartos que ela presumiu ser uma sala de jogos pelas fotos. Ela claramente não dedicou muito tempo suficiente para analisar as acomodações antes de reservar. Além disso, morar a 30 minutos de distância muda completamente o fim de semana. Cada ida à praia ou à cidade se torna uma viagem de 1 hora, ida e volta, com uma criança de 1 ano que ainda tira sonecas. E isso significa que ou estamos dirigindo o tempo todo, ou perdemos o motivo da nossa viagem. Sabemos que provavelmente vamos querer ir à cidade pelo menos uma vez por dia. E para piorar a situação, acabamos de voltar de outra viagem com o nosso filho e foi exaustivo. Estou completamente exausta, sabendo que teria que arrumar tudo de novo em 2 dias. Preciso de muito de acomodações que facilitem viajar com o bebê. O pior é que eu tinha sugerido inicialmente que ficássemos em uma pousada a apenas 5 minutos da praia e do local do casamento. Mas minha mãe rejeitou a ideia. Verifiquei hoje e ainda há um quarto disponível. O quarto também tem uma sala de estar anexa, perfeita para o meu filho dormir. Estou pensando em reservar aquele quarto só para mim, meu marido e nosso filho, enquanto meus pais, meu irmão e a namorada dele ficam na cabana. Me sinto culpada porque sei que minha mãe pode estar magoada, mas também gostaria que ela tivesse conversado conosco antes de reservar um lugar que afeta a todos nós. Parece que ela tomou uma decisão por todos, e agora estamos tentando fazer dar certo depois do ocorrido. Eu sou a babaca se ficarmos no Airbnb em vez da cabana? Edith, para esclarecer, eu me ofereci para pagar a nossa parte da casa e minha mãe disse para não se preocupar com isso. Então, não fez a diferença financeira. Além disso, com os 2 quartos adequados ainda estarão ocupados e ninguém precisará dormir no quarto no porão. Além disso, reservei um quarto para nós. Assim podemos ir a pé à praia, ao casamento e ao centro da cidade. Estou super aliviada. Agora lendo a minha opinião que eu anotei aqui. E não, a Op não é a babaca. E ela tem todo o direito de ficar no Airbnb por causa do bebê. Pela forma como ela descreveu o Airbnb em que a mãe dela tinha reservado para eles ficarem, ele pode ser até bonito por fora, mas por dentro ele é horrível. Foi essa impressão que tive pela forma como ela descreveu o lugar no post, tá? E acho que a mãe da Op foi definitivamente impulsiva e não analisou melhor as avaliações do Airbnb antes de reservá-lo para ela, o marido, o filho e a namorada dele. Eu vou falar uma coisa. Quando se trata de Airbnb, é preciso tomar muito cuidado, porque eu já ouvi muitas histórias na internet de pessoas que foram enganadas por anúncios falsos ou acomodações que não eram como pareciam no anúncio. Então, para mim, antes de reservar um Airbnb, você precisa olhar com muita atenção as fotos e, o mais importante, o principal de tudo, ler as avaliações, porque elas vão praticamente
te dá o veredito final se o lugar é bom para alugar ou não. Então, para mim, essa é a regra principal de você alugar um Airbnb. Não importa, sempre olhe as fotos e as avaliações nos comentários. Mas bem, pessoal, essa foi a minha opinião, mas resumindo tudo, a opinião é a babaca. E agora vamos ler os comentários principais do post. Comentário número 1, não é a babaca. Garanta e reserve antes que acabe. Você vai se arrepender de ficar na cabana, falando como mãe e pai. Cochilos são essenciais para a sanidade dos pais e o tempo extra de viagem também contribui para o seu cansaço. Eu diria para sua mãe que você precisa do quarto extra e que eles também apreciariam isso. Este segundo comentário diz aqui, você escreveu, me sinto culpada porque eu sei que minha mãe pode estar magoada. Ela parou por um instante para pensar nos seus sentimentos, nas suas reais necessidades de acomodação agora que você tem um bebê pequeno? Não, ela não pensou. O que eu faria seria simplesmente dizer a ela que você deu uma olhada em todas as fotos online disponíveis no lugar que ela reservou e percebeu que simplesmente não seria adequado para você, seu marido e seu bebê. Então você encontrou um lugar diferente para ficar. Você ainda os verá no casamento e na praia, então não seria diferente de se você tivesse ficado com eles. A única diferença é que este novo lugar funciona melhor para sua família pequena. Ao fazer isso, você na verdade mostrou a ela que precisa ser mais criteriosa na hora de escolher uma acomodação. Agora que sua família está formando novas famílias, os imóveis precisam ser maiores, ter mais quartos e estar mais perto de eventos, etc. E não, você não é a babaca. E a OP respondeu, eu enviei uma mensagem para eles há mais de 48 horas e fui o mais educada possível, avisando que não poderíamos ficar lá e eles estão me ignorando. Uma atitude bem imatura, que só prova que tudo girava em torno deles e do que eles queriam. Este terceiro comentário diz aqui, sinto muito que eles estejam se comportando assim com você. Eu diria a eles que você está muito decepcionada porque, desta vez, eles não conseguiram deixar de lado seus sentimentos e se concentrar nas necessidades do seu filho. Isso mostrou que, para proteger sua paz, você estava certa em agir da maneira que agiu. Os próximos passos são colocá-los de castigo e impor consequências às suas ações. Primeiro, termine o casamento, respire fundo e depois tome suas decisões. E aproveite o casamento, pois você merece. E este último comentário diz aqui, primeiro, reserve esse quarto. Em seguida, converse com sua família, compartilhando a informação, não iniciando uma discussão. Visitamos a cabana e ela parece ótima, mas não vai funcionar para nós. Então decidimos reservar um quarto mais perto do local do casamento e da praia. Se 30 minutos entre as duas acomodações é uma distância muito grande para eles, então por que não seguir uma distância muito grande para o casamento? Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso terceiro post. E o que vocês acham? A OP foi ou não foi a babaca? Pra mim não foi, ela agiu da melhor forma possível. Mais uma vez, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para a nossa quarta história do Reddit. Eu sou babaca por não ter comparecido ao chá de bebê da minha ex-esposa. Eu, 36M, estou separado da minha esposa, 30F, há cerca de 18 meses. Temos uma filha juntos, de 8 anos, e ela era madrasta da minha filha mais velha, 13F. Para fins narrativos, vou me referir à minha ex-esposa como Mandy. A separação foi em grande parte mútua, pois ela queria um relacionamento poliamoroso. Tentamos, mas não deu muito certo. E no fim, isso levou à nossa separação e ao divórcio iminente. Antes de nos separarmos, tínhamos um relacionamento normal, mas ela era poliamorosa e eu monogâmico. Mandy estava saindo com Chad, e depois que nos separamos, ele se tornou seu parceiro principal, enquanto ela continuava tendo outros casos. Ironicamente, Chad e Mandy não eram realmente poliamorosos juntos. Eles apenas se traíam constantemente. O relacionamento deles é um sinal de alerta ambulante, pois tem traições, mentiras, problemas financeiros e praticamente todos os outros comportamentos nocivos que você possa imaginar. Eu não gosto do Chad, e minhas filhas não gostam dele. Até mesmo a família da Mandy não gosta. Minha filha de 8 anos divide o tempo entre mim e a minha ex-esposa meio a meio.
Minha filha de 13 anos não quer mais nada com ela e não fala com ela desde que ela anunciou a gravidez. Nos últimos meses, tenho notado o comportamento da Mandy que considero narcisistas. Ela sempre parece ser a vítima. Tudo de alguma forma acontece a seu favor e, se algo não a beneficia, ela simplesmente ignora. Estamos juntos por quase 13 anos e éramos verdadeiramente melhores amigos. Desde que nos separamos, temos tentado manter as coisas o mais amigáveis possíveis para nossa filha. Mas o lado negativo é que ela constantemente tenta me manter envolvido na sua vida. Meses atrás, ela falou em interromper a gravidez, mas, recentemente, ela falou em doar o bebê para adoção. Ela me pergunta com frequência se posso ajudar com os cuidados, o sustento e a criação do bebê. E o relacionamento dela com Chad é uma montanha-russa exaustiva, onde ela diz que não quer nada com ele, mas também que não quer criar o bebê sozinha. É tudo incrivelmente caótico e, honestamente, ainda tenho dificuldade em compreender tudo isso agora. Agora, o motivo pelo qual estou postando. Mandy vai fazer um chá de bebê em agosto. Nossa filha caçula está animada para se tornar irmã mais velha, enquanto a minha adolescente não quer absolutamente nada com ela, o Chad ou o bebê. E sinceramente, eu não a culpo. Mandy também quer que eu esteja no chá de bebê, no hospital quando o bebê nascer e para ajudá-la depois que o bebê chegar. Uma parte de mim quer ajudar porque quero ser um exemplo positivo para as minhas filhas. Quero que elas vejam que, mesmo quando os relacionamentos terminam mal, ainda é possível escolher a gentileza e a maturidade. Mas uma parte muito grande de mim sente que estaria voltando para uma vida da qual passei os últimos 18 meses tentando deixar para trás. Eu teria que usar minhas folgas, passar o dia rodeado de pessoas que eu não conheço ou de quem não gosto particularmente, e celebrar um relacionamento no qual eu não apoio. Não quero criar drama desnecessário, e avisaria a Mandy com bastante antecedência que não irei ao chá de bebê para que ela não seja pega de surpresa. Simplesmente não acho que faria bem para minha saúde mental. Tenho toda a intenção de continuar a criar nossa filha em conjunto com ela e apoiar sua empolgação de se tornar irmã mais velha, mas não me sinto mais na obrigação de comparecer ao chá de bebê da minha ex-esposa ou de fazer parte da sua rede de apoio. Então, eu sou babaca por decidir não ir? Atualização para mais informações de contexto. Primeiramente, nossa, eu não esperava esse tipo de resposta e sou muito grato a todos vocês. Moro nos Estados Unidos e estou em processo de divórcio, desde o anúncio da gravidez dela. O processo está parado porque precisaremos entrar com pedido de reconhecimento de paternidade com testes de DNA assim que a criança nascer. Infelizmente, este não é o primeiro divórcio que isso acontece. Além disso, sei que não sou o pai, pois fiz vasectomia em 2022 e não tive relações íntimas durante o período da concepção dela. Não irei ao chá de bebê. Sei que essa conversa vai gerar muita discussão, mas manterei todos os interessados informados. E, indo para a minha opinião que eu escrevi aqui, não, o Op não é babaca e, pelo amor de Deus, fique longe da ex-maluca, porque o Op não tem absolutamente nada com a vida da ex, nem com a nova vida dela, ou sequer com o bebê dela. E o único motivo pelo qual o Op poderia ainda manter contato com ela é por causa da filha mais nova. E a filha mais velha tem todo o direito de manter a distância dela, principalmente por causa da grande confusão que ela causou na vida deles. E ela ainda tem a cara de pau achar que, mesmo eles estando separados, o Op tem alguma responsabilidade com ela e com o bebê, sendo que ele nem é o pai da criança. Então, a melhor coisa que o Op poderia fazer é manter a distância dela e, continuando com a minha opinião, ele não é o babaca. A ex é louca, o parceiro dela é louca. Eu sinto muito pelo o bebê que vai nascer nessa confusão toda e eu espero que o processo do divórcio dele acabe terminando bem, com ele se separando dela de uma vez por todas. Bem, pessoal, isso é tudo que eu tenho a dizer e agora, mais uma vez, vamos para os comentários principais do post. Comentário número 1. Você não é mais o cônjuge dela. Ela não é seu problema, exceto pela criação conjunta da filha que vocês têm em comum.
Parece que ela quer os benefícios de um cônjuge sem a responsabilidade. Este comentário número 2 diz aqui, não, este não é o seu bebê e Mandy está tentando manipulá-lo para que você assuma a responsabilidade de ser pai. Concentre-se nos seus filhos de verdade. Talvez sua filha mais nova queira ajuda para escolher um presente de irmã mais velha. E talvez você possa comprar uma câmera pequena para que ela possa tirar fotos do bebê quando ele nascer. É assim que você deve lidar com a situação. Não vá ao hospital para presenciar o nascimento do filho da sua ex-esposa com outra pessoa. Este terceiro comentário diz aqui, ela tentará incluir você na certidão de nascimento e tentará obter uma pensão alimentícia grande. Mantenha distância e esteja preparado com um advogado para negar a paternidade. Se é que vocês já estão divorciados, né? Este comentário falou algo muito interessante, porque se a ex dele é louca a ponto de tentar incluí-lo em todas as coisas, inclusive até mesmo para ele, né, presenciar o nascimento do bebê, é provável que ela possa fazer uma cagada das grandes e mencionar o nome dele na certidão de nascimento, e isso causar uma grande confusão. Então, se eu fosse OP, também ficaria de olho nela e nisso também. E este último comentário diz aqui, não é o babaca. Ser maduro é reconhecer situações que você não consegue lidar. Ser educado não significa ser um amigo. Você simplesmente não precisa ser grosseiro. E não é grosseria não poder ir a um evento para o qual você foi convidado, não convocado. Eu diria à sua filha mais velha que, embora ela não precise se envolver com o bebê, a culpa não é da criança de alguma forma. Bem, pessoal, esse foi o nosso quarto post e vocês acharam o OP foi ou não foi babaca? O que vocês fariam na situação dele ou quais são as suas opiniões que vocês têm a respeito sobre a ex-maluca dele? Mais uma vez, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para a nossa quinta e última história que contém uma atualização, cujo título é Eu sou a babaca por não querer a guarda dos 3 filhos da minha irmã? Eu, 29F, tenho uma filha de 11 anos. Minha irmã, de 32 anos, tem 3 filhas. 11 anos, 8 anos e 6 anos. A mais velha é autista. Há cerca de 3 anos, minha irmã perdeu a guarda das filhas. As meninas ficaram separadas no sistema de adoção por pouco mais de 1 ano, até que nossa mãe conseguiu a guarda há 2 anos. Nos últimos 2 anos, as meninas têm se desenvolvido muito bem. Elas são muito felizes, saudáveis e estão indo bem na escola. Recentemente, minha mãe teve alguns problemas de saúde inesperados que estão afetando gravemente sua mobilidade e energia, e não a cura. Ela me ligou na semana passada perguntando se eu poderia ficar com as meninas para que elas não sejam separadas novamente pelo sistema. E meu coração se partiu. Eu amo as minhas sobrinhas, e isso é inegável, e minha filha adora suas primas. As crianças se dão muito bem. Elas moram do outro lado do país, mas eu as visito sempre que posso. E estou planejando todos os tipos de atividades e experiências para elas e incentivando-as a seguir o que amam. A mais velha adora arte. A do meio adora ginástica e a caçula adora Pokémon e videogames. Planejo coisas que podemos fazer juntas e me certifico de que cada uma tenha um tempo individual também. Eu faria de tudo por essas meninas, mas simplesmente não tenho condições de cuidar delas em tempo integral. Meu marido e eu somos considerados uma família de baixa renda. Depois de uma década economizando, finalmente compramos uma casa pequena, geminada de 2 quartos, mas mal temos espaço suficiente para nós 3, quanto mais para mais 3 filhas. Sugeri que minha mãe se mudasse para mais perto, para que eu pudesse ajudá-la mais no dia a dia, mas ela rejeitou a ideia rapidamente. Os motivos dela foram que não queria tirar as crianças da escola atual, mas acho que não tem problema se eu fizer isso, né? E que, com os problemas de saúde dela, não queria ter que procurar um novo médico. O que é bem válido, já que há uma grave crise no sistema de saúde do meu país. Mudar para mais perto delas não é uma opção. Nós 2 teríamos que procurar novos empregos e o emprego atual do meu marido oferece ótimos benefícios que não podemos perder. Minha mãe é aposentada, então a única coisa que aprende no lugar onde ela está é o médico dela. Meu coração está partido. Não quero perder minhas sobrinhas para o sistema novamente.
amo o relacionamento que temos, mas não vejo como conseguiria cuidar das 3 em tempo integral de forma sustentável. Minha mãe e minha irmã me chamam de insensível e dizem que não pensei direito sobre isso. Mas pensei sim. Venho pensando nisso todos os dias há mais de 3 anos, desde que minha irmã perdeu a guarda delas pela primeira vez. Edith, nossa, já não consigo acompanhar todos os comentários. Então vou responder algumas perguntas aqui. O pai não está presente. Ele tem outros 2 filhos com outras 2 mulheres que também abandonou. Minha irmã está viciada em substâncias e está morando em uma barraca, mas tem uma vista incrível do lago. Não há outros familiares que possam ajudar. Minha mãe também tem baixa renda, e os seus fundos de aposentadoria mal cobrem o custo de vida. Mas, com certeza, vou pesquisar mais sobre outros recursos e auxílios governamentais. Agradeço a todos que deram conselhos e sugestões realmente úteis. E não, eu não moro nos Estados Unidos. Que relato, né, gente? Agora, indo para a minha opinião que eu escrevi aqui. Dá pra perceber que a Alpi está em uma situação muito difícil e as opções que ela tem são poucas e muito dolorosas de escolher. Mas, na minha opinião, a Alpi não é a babaca. Ela acabou de comprar uma casa pequena e acho que ela só comprou uma casa desse tamanho por causa da condição financeira dela e do marido, provavelmente. Além disso, uma casa para 4 crianças precisa ter bastante espaço. E colocar 4 crianças para dormir no mesmo quarto seria uma loucura e uma péssima ideia. Então, acho que a melhor opção seria a mãe da Alpi se mudar para um lugar perto dela e comprar uma casa, para que a Alpi pudesse ajudá-la e também a cuidar da mãe e das sobrinhas. Mas também existe uma outra opção que, embora seja extrema, na minha opinião, talvez seja boa para as meninas. Colocá-las no sistema de acolhimento e esperar que uma família acolhedora, adotiva ou temporária cuide delas. Ou, se a Alpi tiver bons amigos, talvez eles possam cuidar das meninas temporariamente, até que a Alpi tenha uma situação financeira mais estável e consiga tê-las de volta. Isso acontece às vezes. Amigos cuidando dos filhos de outros amigos e não é algo incomum. E essas são as únicas opções que veio em mente. Infelizmente, esse tipo de situação acontece bastante com crianças que vêm de famílias instáveis e têm poucas opções para onde ir ou com quem ficar. Mas, ainda bem que esse post tem uma atualização, então vamos saber qual será o desfecho da história. Só que antes, é claro, eu vou estar lendo os comentários principais do post, que é alguns que eu selecionei aqui, que contém a resposta da Alpi. Comentário número 1. Quem perdeu a guarda das filhas não tem o direito de opinar sobre as minhas escolhas parentais. E também, onde está o pai? E a Alpi respondeu, o pai é um responsável e tem outros 2 filhos com outras 2 mulheres. Este segundo comentário diz aqui, qual a opinião do seu marido sobre isso? Porque a opinião dele também importa. E a Alpi respondeu, ele trabalha 60 horas por semana, com mais de 1 hora de deslocamento. Quase nunca está em casa, a não ser para dormir. No fim das contas, ele apoia qualquer decisão que eu tome, mas acho que é porque sabe que serei eu quem fará a maior parte do trabalho pesado. Este terceiro comentário diz aqui, sou profissional da área e peço encarceridamente que tome uma decisão ponderada. É fundamental que você compreenda o impacto logístico, financeiro e emocional de acolher os filhos da sua irmã que terá sobre você e sua família. Não tome uma decisão baseada em culpa e autorrecriminação. Seja qualquer a sua decisão, é importante permanecer presente na vida das meninas. E isso pode significar muitas coisas diferentes. Você pode manter contato regular, passar férias com elas e talvez oferecer períodos de descanso. Sua irmã não está em posição moral para culpar ninguém, exceto a si mesma. E este último comentário diz aqui, querida, meu coração se parte por você e por essas crianças. E não, você não está errada e não é a babaca. Querer ajudar e ser capaz de ajudar são, muitas vezes, 2 coisas diferentes. Sua irmã tem uma desculpa esfarrapada. Ela perdeu a guarda das filhas e foi quem ela causou todo esse problema. Você não pode acolhê-las. Dê à sua mãe e mande a sua irmã tomar naquele lugar um plano caso ela se mude.
O que você pode fazer se ela não quiser? Vocês não podem se arruinar financeiramente e não têm os meios para isso. Simples assim. Deixe as meninas saberem que vocês a amam e que as apoiará no que for possível. Entre em contato com o assistente social e certifique-se de estar informada e de que as reuniões possam acontecer. Sinto muito. Isso é de partir o coração. Agora, indo finalmente para a atualização. A atualização foi um mês agitado, mas antes de entrar na atualização, queria responder a alguns comentários e perguntas da minha última publicação, que na época me deixaram bastante sobrecarregada demais para detalhar. Peço desculpas se o texto ficar um pouco longo. Você pode pular para o final para ler a atualização. Conversei com a assistente social responsável pelo caso das meninas. Ela me entrevistou quando minha mãe estava tentando obter a guarda, para saber mais sobre minha criação e garantir que seguia um bom ambiente para elas. Entrei em contato com ela recentemente para acertar os detalhes, caso eu as acolhesse. A assistente social me disse que acredita que eu seria uma ótima pessoa para lhes proporcionar um lar estável, mas que não tenho o espaço adequado necessário para ser aprovada como guardiã. Ela se ofereceu para procurar opções de moradia popular na minha região que fossem grandes o suficiente, mas as listas de espera são incrivelmente longas. Finanças. Sim, receberíamos uma quantia considerável por criança e o dobro para a mais velha, que está no aspecto autista, para ajudar a cobrir os custos. Mas esse dinheiro seria gasto com comida, roupas e necessidades do dia a dia, não como entrada para uma casa maior. Essa ajuda financeira também não seria considerada renda para a aprovação do meu financiamento imobiliário, porque é dinheiro para as crianças e não para mim. E quando eu digo que acabamos de comprar uma casa pequena, quero dizer que fechamos o negócio há pouco mais de um mês e ainda nem terminamos de nos instalar. Também usamos todas as nossas economias para isso. Financeiramente, estamos de volta à estaca a zero. Quebrar nosso financiamento imobiliário, sem mencionar os custos legais e taxas da imobiliária e etc., não é viável financeiramente. Também recebemos descontos para compradores de primeira viagem nos custos de fechamento e imposto de transferência de propriedade, milhões de dólares, que teremos que devolver se não morarmos na nossa nova casa como residência principal por pelo menos um ano. O preço do aluguel onde eu moro é o dobro do valor da minha hipoteca. Então, mesmo deixando de lado todos esses outros fatores, alugar de novo simplesmente não faz sentido. A conta não fecha, mas se eu ganhasse na loteria, meus problemas estariam resolvidos. Por sorte, meu marido tem um plano de benefícios incríveis pelo trabalho dele, cuidando de pessoas com necessidades especiais. Mencionei que a mais velha, que está no espectro autista, tem dificuldades sociais e com a regulação emocional. Ela também é incrivelmente inteligente e valoriza seu espaço e independência. Passei muito tempo como voluntária com crianças com necessidades especiais quando estava no ensino médio, e sei o quão difícil pode ser. Minha sobrinha não é o que eu consideraria difícil. Ela pode funcionar de maneira um pouco diferente, mas nada que esteja fora do meu controle. Minha filha, na verdade, é muito parecida com a minha sobrinha em todos esses aspectos, e como eu disse antes, minha paciência não tem limites quando se trata dessas crianças. Eu também tenho a sorte de poder trabalhar de casa quando necessário. Preciso ir ao escritório alguns dias por semana para algumas tarefas que não podem ser feitas remotamente, mas a flexibilidade me permite estar em casa em caso de emergências, dias de doença ou até mesmo para ir ao show de talentos da escola das minhas filhas. Meu marido, por outro lado, tem um trabalho muito exigente. É impossível trabalhar remotamente e não é algo que ele possa simplesmente ignorar por motivo de doença. Mesmo que eu tivesse uma grande emergência, ele teria que esperar o substituto dele entrar na sala de controle antes de poder sair, cultivando o ressentimento em meu marido e minha filha. Tenho conversado bastante sobre isso com meu marido desde que minha irmã perdeu a guarda das meninas. Ele sabe o quanto eu amo aquelas garotas e apoiaria minha decisão de acolhê-las, se fosse possível.
Embora eu não tenha conversado com minha filha sobre isso, porque não quero que ela crie expectativas sobre algo que provavelmente não vai acontecer, posso dizer que ela me implora por um irmão ou irmã todos os anos desde que era pequena. Ela sofreu muito bullying na escola e suas primas são suas melhores amigas. Então ela as receberia de braços abertos, mesmo que isso signifique ficar apertadas em um único quarto. Agora, indo para a atualização. Minha mãe e minhas sobrinhas estão me visitando. Estamos acampando nos arredores da minha cidade. E parece que chegamos a um acordo. Minha mãe vai aproveitar o ano para juntar o máximo de dinheiro possível para dar entrada em uma casa e se mudar para mais perto de mim. Ela também vai pedir ao médico dela indicações de um médico na minha cidade. Enquanto isso, me ofereci para ficar com as meninas durante os principais recessos escolares. Férias de verão, férias de primavera, Natal e etc. A casa ainda ficará bem apertada nessas semanas, mas como passamos a maior parte do verão acampando, o espaço apertado não dura muito tempo. Meu marido, sinceramente, não sei o que fiz para merecê-lo, se ofereceu para fazer o máximo de horas extras possível para nos ajudar a repor nossas economias e, com sorte, conseguir um lugar maior quando for a hora de renovar a hipoteca. Meu trabalho não me permite fazer horas extras. Agora, mudando completamente de assunto. Alguém tem alguma dica ou sugestão de como começar a vender fotos dos pés? Perguntando para uma amiga. Op, não faz isso. Eu sei que muita gente ganha bastante dinheiro e que é um fetiche muito estranho. Eu jamais faria isso. Mas enfim, continuando. Minha irmã encontrou minha publicação original e está me bombardeando com mensagens de texto e voz desagradáveis. Ela fez até algumas postagens absurdas no Facebook me chamando de irmã traidora. Simplesmente não tenho energia para ouvir a opinião dela sobre o assunto, então estou apenas a ignorando completamente. Definitivamente não podemos ficar com a guarda delas tão cedo, mas não descartamos a possibilidade de acolhê-las no futuro, quando fizer mais sentido. Acho que essa possibilidade é o que está mantendo minha irmã colaborativa por enquanto. Esta provavelmente será a última atualização, a menos que o plano para a mudança da minha mãe no ano que vem dê errado, tocando na madeira. Eu vou tocar também. Pronto. Agradeço a todos que me deram conselhos e apoio realmente úteis. E agora eu preciso ir. Bem, eu não tenho que muito a falar a respeito sobre essa atualização, mas é bom ver que ela conseguiu chegar em um acordo com a mãe que ela vai juntar dinheiro para comprar uma casa próximo da filha, para que assim Op consiga cuidar das sobrinhas e da mãe. Bem, essas foram as minhas opiniões finais e agora vamos para os comentários finais. Comentário número 1 diz: sua irmã que se dane. Você está lidando essa situação da melhor maneira possível. Melhor do que eu, para falar a verdade. Eu não conseguiria fazer isso pela minha irmã e apenas um dos filhos dela é menor de idade. Simplesmente não seria viável, já que mal consigo cuidar de mim mesma e preciso ficar de olho no meu pai, que sofreu danos cerebrais e está com saúde debilitada. Sua irmã deveria ser grata por você e sua mãe estarem fazendo o possível para encontrar uma solução o mais rápido possível. Pessoas como sua irmã precisam entender que nem todo mundo pode largar tudo e escolher familiares que não podem sustentar, não têm espaço, cujos empregos não têm flexibilidade, não conseguem lidar fisicamente ou mentalmente com a situação. Principalmente quando se trata de crianças. Este segundo comentário diz aqui: minha mãe passou por uma situação parecida. Ela ficou com a guarda temporária dos 3 sobrinhos, de 10, 8 e 5 anos, e foi uma experiência horrível, porque na época meus pais tinham meus irmãos mais novos em casa, 11, 9 e 7 anos. No fim, ela fez o possível para se comunicar com a assistente social e eles encontraram uma família ótima que ficou com as crianças. Ela ainda as visita. E elas vinham passar os feriados na nossa casa. Às vezes, reconhecer que você não tem recurso suficiente é doloroso, mas necessário. E não é babaca, te desejo tudo de bom. Este terceiro comentário diz aqui: parabéns por terem encontrado um meio termo que, com sorte, funcionará para todos. As crianças ficaram mais próximas umas das outras. Sua mãe terá uma rede de apoio por perto. E você e seu marido são uns amores por tentarem fazer isso dar certo para todos. Não que vocês tenham tempo
tempo de sobra, mas considerem fazer um curso de especialização online ou presencial para ingressar em uma profissão mais qualificada e com melhor remuneração, se possível. E este último comentário diz aqui: essa é uma situação horrível e acho que você está fazendo um trabalho incrível por suas sobrinhas e sua mãe. Espero que tudo se resolva da melhor maneira possível para vocês. E sua irmã deveria ter vergonha do comportamento dela com você. Ela precisa parar de ser tão arrogante e perceber que colocou as filhas, a mãe dela e você em uma situação extremamente difícil. E não tem o direito de fazer comentários maldosos sobre você. Ela é a mãe biológica dessas meninas e nem consegue se organizar para criá-las. Então não tem o direito de opinar sobre como o resto da família resolve os problemas que ela criou. É óbvio que você e a sua mãe amam muito essas crianças, e vocês duas estão fazendo um trabalho incrível na criação delas. Boa sorte para vocês e espero que sua mãe se sinta o melhor possível. Bem, pessoal, essa foi a nossa última postagem. E o que vocês acharam? Óbvio, foi ou não foi babaca? O que vocês fariam nessa situação? Ou se vocês já presenciaram isso por perto, mais uma vez deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Mais uma vez, muito obrigada por terem assistido até o final. Não esqueça de comentarem, deixar o like e, se você for novo, se inscrever aqui no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante. E é claro, se puderem compartilhar esse vídeo e demais vídeos do canal para amigos ou pessoas familiares próximas que gostam de escutar histórias da internet. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!